Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 12, diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois forte e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Glória a Jesus. Que palavra, irmãos. E é sobre esse texto que eu quero falar um pouco nessa noite, trazer um compartilhamento dessa palavra, que muito me trouxe muita inquietude, porque João escreve dessa forma. Mas quem é João, né, irmão? João é esse discípulo amado, que viveu durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus, e até o final da sua morte, foi aquele que esteve ao lado de Maria. E a Bíblia vai dizer que João não teve medo de ser confrontado ou perseguido. João foi o discípulo que Jesus virou para ele na cruz e disse assim: cuida dela, porque sabia que Maria ia sofrer por causa da morte do filho. E João é esse discípulo totalmente diferente dos demais. Jesus teve 12 homens que andaram com ele, e dos 12 ele teve um relacionamento muito íntimo com 3, Pedro, Tiago e João. E dentre os 3, João foi o homem mais próximo. João foi o homem que deitou no colo de Jesus, né? E teve um momento assim de uma forma muito peculiar. Interessante que os evangelhos vão dizer que quando souberam que Cristo havia ressuscitado, João e Pedro estavam juntos. E a Bíblia diz que Pedro, agoniado, sai na frente primeiro e chega até o túmulo, e João chega depois. Só que quem entra no túmulo não é Pedro, João. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele teve um comportamento totalmente diferente dos demais. A gente vê na sua personalidade um homem muito tranquilo, muito pacificador, né? Um pescador que Jesus chamou para viver uma vida totalmente transformada. Ele é irmão de Tiago, filho de Zebedeu, e o nome desse discípulo, João, significa graça de Deus. A gente é empaquetado porque é um homem que apresenta Cristo de uma forma totalmente diferente dos demais. Jesus não fala sobre Cristo da forma que Mateus fala. Jesus fala de Cristo com sinais, com prodígios, com maravilhas, e diz que existem coisas que aconteceram que nem os papéis do mundo, claro que é uma hipérbole, poderia ser usado para escrever as grandes obras que Cristo fez na face da terra. E ele escreveu os evangelhos, as 3 epístolas e o Apocalipse. E o contexto dessa carta, irmão Valmir, é um contexto do qual o cristianismo já tinha se instalado por volta de, já tinha ali um tempo de 60 a 70 anos de existência, e dominou totalmente o Império Romano. O Império Romano entra em cena, mas o cristianismo não foi sucumbido pelas forças romanas. Pelo contrário, o Russell Shelley, que é um autor, historiador, ele diz que os romanos ficaram tão impressionados com o amor que era causado dentro do meio cristão. Os romanos, que gostavam da força, olhavam para os cristãos e diziam: como é que eles podem se amar tanto assim? Como é que os homens doaram tanto a sua vida, acreditando numa palavra de um homem que veio à beira do mar da Galileia? E o contexto em que João escreve é um contexto do qual o gnosticismo, e a gente está assim de uma forma satisfeita em ouvir aqui na igreja, toma conta e confronta o evangelho, porque o gnosticismo é essa filosofia grega que quer juntar os pensamentos gregos dentro dos costumes judaicos, dentro do pensamento cristão, e fazer a diferença entre o corpo e a alma, entre a matéria e o espírito. O cristianismo, irmão, já tinha ganhado tanta força que alguns se levantaram para querer combater, como até hoje, mas nunca conseguiram. E o apóstolo João é esse homem que escreve essa carta à igreja, dizendo o seguinte:
Ele começa o capítulo de número 1 dizendo: da palavra que eu tenho enviado para vocês é a mesma que eu tenho recebido de Cristo Jesus. E ele diz: eu não trago mensagem diferente, eu trago a mesma mensagem. E a mensagem que ele traz é a respeito de Cristo, morto, mas ressuscitado. Porque o que os gnósticos diziam? Que teu corpo é matéria, não presta, não vale de nada, então faz o que tu quiser. Mas ao mesmo passo que a gente vive, que o homem vive de uma forma promíscua, ele pode transcender a sua espiritualidade até Deus. E o líder dessa filosofia é um homem chamado Cerinto. E Cerinto diz que é um homem que vive os seus prazeres, a sua vida vive em torno dessas gratificações sensuais, e diz assim: não, embora a minha carne seja má, eu consigo viver uma vida espiritual e transcender a um mundo divino por meio de um conhecimento. E o conhecimento aqui é gnosis. E João diz: a mensagem que eu vos escrevo é a mensagem que eu recebi de Cristo Jesus. E a mensagem que eu recebi de Cristo Jesus é tão verdadeira, porque João vai dizer: eu olhei para Ele. Se os gnósticos desprezavam a matéria, João dizia: eu peguei nele. Acreditem na mensagem que eu tenho escrito para vocês, porque tudo que ele falou é verdade. E diante de tudo isso, irmãos, dentro dessa primeira carta, João faz 4 afirmações. No verso de número 4 do capítulo de número 1, ele vai terminar dizendo: para que a nossa alegria seja completa. A segunda afirmação que João faz nessa carta, no capítulo de número 2, ele escreve: eu escrevo essa mensagem a vocês para que não pequeis. A terceira é para advertir contra os enganadores. E a quarta, para que saibais que tendes a vida eterna. São 4 afirmações que João faz, confirmando o motivo dele enviar uma mensagem à igreja. E a primeira afirmação que eu li é: para que saibais que a nossa alegria seja completa. Por que João fala isso? Porque o homem vira e mexe, vive de alegrias, mas não completa. E sabe qual é a mensagem que João está trazendo nesse versículo? Ele escreve a mensagem do cristianismo, Ricardinho, a uma igreja, não para que a igreja seja feliz por completo. Ele está dizendo: mas para que tanto aquele que ouve quanto aquele que fala vivam a completude da felicidade. Então, se você chegou aqui nessa noite para ouvir a mensagem de Cristo Jesus, que pode até ser a mesma de terça-feira passada, eu tenho certeza que a alegria está sendo completa no nosso coração, porque no momento que eu falo que você ouve, o Espírito trabalha na nossa vida. Então, a alegria que é gerada pelo Espírito aqui é uma alegria que é gerada naquele que está pregando e naquele que está ouvindo. Aquele que ouve diz: eu ouvi a mensagem dele. Aquele que prega diz: eu preguei a mensagem dele. Oh, glória! Então, João não é egoísta. João sabe que a alegria completa é tanto daquele que vai ler a carta, quanto daquele que está escrevendo a mesma. E o motivo dele entregar essa carta aqui é: para que não pequeis. Porque todo dia o pastor prega contra o pecado? Porque todo dia tu pratica o pecado. Porque todo dia a gente deve pregar contra a mentira? Porque todo dia nós praticamos mentiras. Porque toda vez o pastor fala contra divisões e discussões dentro da igreja? Porque todo dia há divisões e discussões e facções dentro da igreja. Porque todo dia o pastor fala: vai ler a tua Bíblia? Porque todo dia nós temos preguiça de ler a Bíblia. Então João escreve a mesma mensagem que ele escreveu no seu evangelho, com o propósito de dizer à igreja: vocês não podem pecar. E adverte os irmãos contra falsos enganadores. E é interessante que todos os apóstolos e os textos bíblicos vão dizer que as lutas que você e eu passamos hoje não é diferente das lutas que os apóstolos passaram anteriormente. Por quê, irmãos? Porque se existiam falsos mestres, ensinadores, doutores, profetas no Antigo e no Novo Testamento, existem hoje também. E qual a preocupação de João? Nos advertir contra os falsos ensinos.
Ei, se alguém chega para ti e diz que a matéria é podre, é má e que não importa, e diz, faz aquilo que... A mensagem do diabo, né? Se te faz feliz, está valendo. Ele diz, não é essa a mensagem do Evangelho. Por que João prega sobre isso? Porque ele sabe que no meio da igreja existem alguns novos convertidos. Pode ser a mensagem batida para ti que já está 20 anos na igreja, mas tem gente que chegou ontem e precisa ouvir e aprender aquilo que tu já sabe de cor e salteado. Então João tem essa preocupação. E algumas ênfases teológicas nessa carta é que ele vai dizer o seguinte: que existem pessoas e coisas que querem seduzir a igreja para afastar do caminho do Senhor. Só que Paulo escreve dizendo o seguinte: não há anjos e nem demônios, não há espada, não há nudez, não há fome, não há guerra, nada nos separará do amor de Deus. E a gente pensa que a luta pode nos separar, só que ele termina dizendo, e nenhuma outra criatura nos separará. O que Paulo está dizendo aqui para nós? É que às vezes a gente dá ênfase às lutas, enquanto tem pessoas de forma, meu irmão, Satanás é sagaz. João e Paulo sabem que tem certas situações na nossa vida que querem nos desviar, mas não só os problemas, mas não só as crises, mas as pessoas. Já falei aqui, teve uma vez que eu estava na faculdade, 9h30 da noite, o rapaz chegou para mim e falou, bora ali numa boate. Eu falei, bora lá. Ele falou, tá vendo? Eu sabia que tu não ia resistir muito tempo. Estava esperando um momento para eu cair, porque é isso que as pessoas fazem. As pessoas querem testar a tua fé todo dia. O mundo fica esperando na espreita para ver se aquilo que tu confessa, que tu diz que tu tem fé, vai resistir no dia mau. Só que João está dizendo aqui que o mundo, que as pessoas, que as coisas querem nos seduzir. Só que João sabe que existe uma palavra que está dentro do nosso coração, irmão. Ele enfatiza isso. Pessoas e coisas querem seduzir a igreja, que nós devemos obedecer e guardar os mandamentos de Deus em amor, porque a carta de João, a primeira carta, fala sobre amor em todos os 5 capítulos, e ele termina dizendo, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 13, tem lutas, tem perseguições, tem falsos profetas, tem falsos ensinos, o gnosticismo está aí, a filosofia mundana está aí, é várias ideias, várias ideologias, são vários, tem gente que é até iludido pelos coaches do podcast. Os caras filosofiam o negócio da vida, acham que é assim, pai, é isso. A gente passa por tudo isso, irmão. Só que João traz uma mensagem de alegria para o nosso coração. No verso de número 13 ele diz, e ele voltará. Oh glória. Por que João fala essas coisas? Porque o cenário em que João está inserido aqui e que a igreja enfrenta é um cenário de mentira e de verdade. Há um dualismo na nossa vida. Ou você vive na verdade, ou você vive na mentira. E a verdade é que nós precisamos nos localizar. A pergunta que fica é, onde estamos? Estamos numa vida de verdade ou estamos numa vida de mentira? Eu gostei quando o Jairo chegou aqui, porque ele já chegou com pergunta. E pergunta confronta. Como é que está a tua vida na tua casa? De que lado tu tem conduzido a tua família? Na verdade ou na mentira? Essa é a pergunta que fica no ar através da mensagem de João. Porque a mensagem de João está relacionada com localização, com posicionamento. Porque em toda a carta ele vai usar 2 verbos. Ele vai usar o verbo estar e o verbo andar. Ele vai dizer, se tu estás na luz, tu anda na luz, porque Deus é luz. Mas se tu diz que tu estás na luz e pratica coisas da treva, tu não está na luz, e tu é mentiroso. E ele diz, assim como João e como Paulo, se você está na luz,
ande na luz. A palavra andar aqui traz a ideia de movimento, de conduta, de comportamento. Se eu digo que eu vivo uma vida cristã, mas eu não vivo de conduta cristã, eu sou mentiroso. Como é que tu diz que tu está na verdade e pratica mentira? Então, o que João está trazendo para nós é duas palavras que nos fazem refletir: andar e estar. Qual é o problema de tudo isso? Se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo de número 2, verso de número 11. Olha o que João vai escrever dizendo. Acompanhe aqui. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Qual é o problema aqui, irmão? O problema é que cego não sabe por onde anda. Quem vive nas trevas é cego, e cego não sabe o caminho. Qual é o primeiro e maior problema da cegueira? Dificuldade de locomoção. O cego espiritual não sabe seguir o caminho de Cristo. Qualquer caminho para ele apresentado, ele vai. Por quê? Porque o cego aprende por meio dos sentidos: olfato, degustação, tato, audição. E a questão aqui de um cego espiritual é que ele vai acreditar em tudo aquilo que os outros vão dizer para ele, porque ele não consegue enxergar o caminho à frente. Ele tem que confiar naquilo que o outro diz. E João está dizendo: aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas. E ele vai terminar dizendo: e não sabe para onde vai. Sabe qual a maior dificuldade da cegueira, irmão? É essa: que o cego espiritual não sabe se está seguindo o caminho de Cristo, da verdade, ou se está seguindo o caminho da mentira. Por quê? Porque ele não consegue ver com os seus olhos. Aí o texto vai dizer em Lucas capítulo de número 8, coloca para mim, Lucas capítulo de número 8, verso de número 16 e 18. Olha o que o evangelista Lucas vai falar. Ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Continua: nada há oculto que não há de se manifestar, nem escondido que não venha a ser reconhecido e revelado. Verso de número 18: vê depois como ouviste, porque o que tiver, se lhe der, Lucas 8:18, e não tiver até aquilo que julga ter, lhe será tirado. O verso de número 7 está dizendo que quem acende uma candeia não pode colocar debaixo da cama, porque é ilógico eu querer iluminar um lugar escondendo a luz. E o texto vai dizer, em outras parábolas, Jesus diz que assim como uma candeia ilumina o ambiente, os teus olhos iluminam o teu corpo. Que se os teus olhos forem bons, teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo andará em trevas. Porque os olhos é a janela da alma, irmão. E se tu estás cego na treva, como é que tu vais seguir o caminho? Meu irmão Rafael, mas como é que eu faço para iluminar os meus olhos? A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Tenho certeza disso, irmão. Se antes tu era cego e agora tu vê, é porque a luz do Evangelho iluminou e clareou a tua vista. Oh glória! Só que para João, estar na luz significa amar o próximo. E estar às trevas, odiar o próximo. Volta o texto para mim, por favor. O que é que João está dizendo aqui? Como é que tu diz que tu anda na luz e odeia quem está do teu lado? Não, irmão Rafael, eu não odeio, eu só não gosto. João está dizendo aqui, ó, o verso de número 11: aquele, porém, que odeia o seu irmão está, ou é treva ou é luz.
Ou é verdade ou é mentira. Ou tu ama ou tu odeia. Porque João é o apóstolo do relacionamento. João sabe que o contexto em que a igreja vive, e Deus sabia disso, irmão, tanto antes como agora, é um contexto difícil. E sempre vai haver problemas interpessoais. Sempre. Mas João está dizendo, tu precisa amar. Porque se tu não ama, tu estás nas trevas. E qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte. É que ele vai dizer assim, ó. Aquele porém que odeia, verso de número 9, coloca para mim o verso de número 9. Olha o que João vai dizer no verso de número 9. Eu achei muito interessante isso aqui. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Esse texto é perfeito. Sabe por que esse texto é perfeito, irmãos? Porque olha o que ele diz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Porque João sabe que por mais que eu diga ser crente e não viva como cristão, eu não tenho luz em mim. E esse aqui é o famoso crente carnal. Sabe quem é esse tipo de pessoa aqui? São os simpatizantes. Que tu chega na rua, no teu trabalho e diz assim, ei irmão, tu é cristão? Tu sou. Mas não tem um bom relacionamento familiar, não fala com a sogra, não fala com a mãe, não fala com o irmão, odeia o vizinho. Meu irmão, isso é simpatizante. São pessoas que incham as estatísticas do IBGE para saber quantos cristãos existem no mundo. Essas pessoas se encaixam nesse texto. Ele diz que é da luz, mas odeia. E a Bíblia diz que quem odeia está nas trevas. Sabe qual é o problema de tudo isso? O problema disso é o seguinte: é que criou-se um cristianismo fácil. E o cristianismo fácil, irmão, é aquele cuja salvação é inconsistente. É a pessoa dizer assim, quem me salvou é Cristo, e a minha segurança eterna está nele. Não faz nada comparado àquilo que Cristo fez. Tu não tem salvação. É ilógico pensar que a minha salvação está em Cristo e viver uma vida banal, pacata, anticristã. Eu não sou salvo. Eu tenho uma salvação inconsistente, uma fé simplista e vivo uma vida carnal. E o carnal, coloca para mim, por favor, Gálatas capítulo de número, deixa eu encontrar o texto aqui para você. Gálatas, olha o que Paulo vai falar. Cadê Jesus? Na verdade é Jeremias capítulo de número 6, verso 14. Jeremias 6, 14. Não é Gálatas, é Jeremias. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. É o tipo de crente que acha que está tudo bem e que a vida que ele leva é uma vida tranquila. O evangelho fácil, esse evangelho light, que dizem que você nasceu para ser feliz, e que não importa se teu casamento acabar, porque o que importa é a tua felicidade. Cristianismo fácil, que tu diz que aceita Cristo e convida para a tua vida, mas tu ainda vive a vida de outrora. E Paulo escreveu dizendo, já que vocês viviam como antes, como nércios, vocês precisam se despir do velho homem e se revestir de Cristo Jesus. E Paulo escreve aos Gálatas dizendo que o teu corpo tem que ser crucificado na cruz. É as vontades, os desejos, os prazeres. Senão, irmão, viver o evangelho e o cristianismo fácil é muito bom, mas não nos salva. E qual é o evangelho? Ainda diz mais, Mateus capítulo de número 7. Olha o que eles usam. Você já conhece esse texto. Mateus 7. Não Ei, irmão,
deixa eu pecar sozinho. Vive a tua vida, que eu vivo a minha. O cara está uma vida totalmente lascada. Mas aí diz assim: ei, tu não sabe a minha intimidade com Deus. Claro que a gente sabe. Que a Bíblia diz que quem anda na luz procura fazer aquilo que Deus faz. Como é que você vive uma vida totalmente perdida e diz que tem intimidade com Deus? Deus não tem intimidade com pessoas que não guardam o seu mandamento. Só que existe em Provérbios capítulo de número 28, verso de número 4. Os que desprezam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Sabe qual é o cenário da nossa sociedade hoje, irmãos? Uma sociedade totalmente intolerante e uma sociedade que não se irrita contra as coisas que são erradas. Só que o proverbista está dizendo que se tu não ama a palavra, tu aplaude os ímpios. Mas aqueles que guardam a palavra do Senhor vivem contra eles. Se você diz que ama a Deus, que está na luz, mas o pecado do outro, a luz da palavra, não te causa irritação, você aplaude o pecado do ímpio. E a Bíblia está dizendo que é totalmente o contrário. Temos que guardar o mandamento. Uma sociedade tolerante. Deixa eu viver a minha vida. O que mais a gente vê nas redes sociais? Texto bíblico, mas uma foto nua. Texto bíblico e o corpo despido. Mentira, hipocrisia, cristianismo falso. Mas a verdade do Evangelho, irmão, sabe qual é? É que o nosso discipulado é todo dia. E que Jesus nos faz um convite: venham até mim, vós que estáis cansados, e eu vos. E aquele que quer seguir me pegue a sua cruz. É para quê, irmão? Para morrer. O discípulo de Cristo sabe que o convite não é para a vida aqui, para a morte. O convite de Cristo é morrer para nós mesmos. O nosso discipulado, a nossa conduta como crente não pode ser barata e nem tranquila. Sabe o que John Stott disse? Ele escreveu dizendo, abre aspas: as pessoas acham que tornar-se cristão nada mais é do que tornar-se um pouco religioso com uma pequena porção de piedade, mas se raspar o verniz, lá está o velho homem pagão que aparece por baixo e nada de essencial muda, porque é uma capa. Só que o verdadeiro evangelho, ele nos muda de dentro. O problema das pessoas é esse, irmão. A gente olha para o outro e quer mudar o comportamento, enquanto a Bíblia diz que o que gera o nosso comportamento é o propósito do coração. Não adianta tu mudar a tua conduta aqui dentro, se dentro da tua casa o teu coração não está voltado para Deus. Vamos ler o texto que nós lemos? Só que João escreve, 1 João, capítulo de número 2, verso de número 12. Olha o que ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque o teu pecado foi perdoado. Porque Cristo morreu na cruz por nós. Só que esse texto me causa fico agoniado com esse texto, porque olha como João é inteligente. Primeira pessoa que ele se destina aqui é aos filhinhos. Só que ele continua. Verso de número 13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
Sabe o que são os pais aqui? São os maduros na fé. São aqueles que já estão calejados com as lutas constantes do Evangelho. Filhinhos, pais. Por quê? Porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Eu quero que você preste atenção aqui agora. Verso de número 12, o verso de número 13. João se destina a filhinhos, pais e jovens. Jovens, eu vos escrevo, porque, ele diz, porque tendes vencido o maligno. E o que significa esse tendes vencido? Significa dizer que como o jovem está na meia fase da vida, é uma vitória constante, é todo dia. Tu não venceu apenas hoje e vai deixar de vencer amanhã. Tu vai vencer hoje e tu vai vencer amanhã e depois da manhã. Então tendes vencido não é um momento, é todo dia. O que João está escrevendo aqui é: jovens, eu vos escrevo porque vocês vencem o inimigo constantemente. E isso é maravilhoso, porque o verbo que ele está usando aqui para escrevo é dizendo assim: olha, eu escrevo para vocês, estou mandando a carta, porque vocês venceram o maligno, tem desvencido, ou seja, todo dia. Ah, irmão, está difícil. Não, mas vence, é todo dia. Eu vi um vídeo, irmão, que eu achei maravilhoso. Duas duplas de vôlei jogando um vôlei de praia, e uma das duplas aqui, ela era incansável. A bola vinha, ela rebatia, ela se jogava na areia. Aí o texto disse, o vídeo dizia assim: ninguém gosta de enfrentar alguém persistente. Por isso que o texto diz: resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Porque o diabo, oh glória, eu sinto Deus aqui. O diabo vai olhar para ti, não. Eu não posso enfrentá-lo porque ele não perde, ele não para. Eu ataco aqui, ele defende aqui. Eu jogo aqui um dardo inflamado, ele joga um escudo. Ele é persistente, ele não para. Oh glória, aleluia. O que é que João escreve no verso de número 12? Volta para mim, verso de número 12. Filhinhas, eu vos escrevo porque os vossos pecados. Coloca o verso de número 14 agora. Olha o que ele vai dizer. Filhinhas, eu vos escrevo. Agora ele não está escrevendo, ele está dizendo que ele já escreveu. Filhinhas, eu vos escrevi porque conheceis o. Então no verso de número 12 o teu pecado é perdoado. No 14 tu já conhece quem te perdoou. Oh glória. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então, quem é o filhinho aqui? O filhinho aqui é o novo convertido. A palavra para filhinhos aqui é uma palavra que traz a ideia de uma criança em formação. Então, na igreja existem faixa etárias cristãs aqui, espirituais de todas as idades. Existe o novo convertido, existe o maduro na fé, existe aquele jovem que está na meia idade, está aprendendo ainda. A João está dizendo: eu escrevi para vocês agora, porque vocês conhecem o Pai, aquele que vos perdoou. Aí ele diz, o verso de número, continua, verso de número 14: pais, eu vos escrevi, não vos escrevo, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o. Está vendo que nesse texto ele não muda a fala? É a mesma coisa do verso de número 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Porque pai aqui é gente madura. O que o Jairo trouxe aqui para mim é fenomenal. Porque o maduro aqui na fé cristã é aquele que tem que pegar o filhinho e guiar pelo caminho do Senhor. Por quê? Porque tu conhece a Deus desde a sua eternidade. Já está há quantos anos na igreja, irmão? 10, 15, 20 anos. Tu tem que guiar, tu tem que ajudar, tu tem que conduzir. Por quê? Porque a preocupação de João aqui é não deixar com que as filosofias do mundo invadam o evangelho. E assim como João tem essa preocupação, ele está dizendo: vocês, pais maduros, não deixem com que as influências mundanas entrem na casa de vocês.
mas tomem de conta daquele que está começando agora. É por isso que lá em Gênesis, quando Jacó vai dar um pouco do rebanho para Esaú, ele vai dizer assim: não vai depressa, porque existem alguns animais que nasceram agora, e as crianças não têm a mesma passada de um adulto. Se o adulto for muito rápido, a criança fica para trás. Então procura andar devagar, para que quando tu chegar no local determinado, todo mundo chegue junto. Como família, tu não pode estar na frente e a tua cria atrás. Tem que estar junto. Aí ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Aí ele diz, ó, e tendes vencido o maligno. Por que João fala sobre isso? Porque João quer trazer a mensagem aos jovens e lembrar aos jovens que eles nunca devem esquecer de como foi que venceram a luta. E pela palavra. João é sábio quando ele diz: quando a palavra de Deus permanece em vós. E a palavra permanecer aqui não é a mesma coisa que tu decorar um versículo bíblico. Decorar versículo bíblico é bom para a gente falar no dia de Santa Ceia. Mas tu decorar um versículo bíblico sem entender o que o versículo diz, não significa dizer que a palavra está no teu coração. Porque até o ateu decora a referência bíblica para ir contra a nossa fé. Eu acho lindo esse texto. Porque João sabe que o mundo é difícil, a igreja está passando lutas. Só que ele traz essas três categorias. Isso serve para dentro da tua casa como família. Isso serve para dentro da igreja como um corpo. Então vence constantemente, diariamente, persiste. Se tu já é maduro na fé, aconselha quem está começando agora. E se tu é jovem, não para de lutar. E faz com que a palavra permaneça no vosso coração. Por quê, irmãos? Porque diante de todas as lutas, João vai terminar no verso de número 13, dizendo: estas coisas vos escrevi, a fim de saber que tendes a vida eterna. E vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Verso de número 14, olha o que ele diz. Coloca para mim, 1 João capítulo de número 5, verso de número 14. Ele vai dizer assim, ó: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Permaneça em Cristo, irmão. Existe salvação para a tua família e para a tua casa. Existe salvação no teu lar e para a tua família. Já tendes, olha o que ele vai dizer, porque já tendes a vida eterna. Então continua. Tu continua não para alcançá-la, mas porque tu já recebeu. Oh glória. Aleluia. A vida eterna já foi entregue para todos nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus com essa palavra. Seja abençoado em nome de Jesus.